A carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, dos versos de 15 a 26. Dá uma esvaziada, né? É interessante que aqui eu acho que isso daqui ou é medo ou é desprezo pelo pregador, né? Porque sempre é a fileira da frente que fica vazia, né? A gente não tem o costume de ficar olhando para os da frente. Podem sentar, quando vocês não tiver espaço lá atrás, pode sentar. Ah, tá bom. Então, o ar é uma boa desculpa, mas o ar também é falho, né? Ele não dá conta da igreja toda. Mas, enfim. A verdade, queridos, por que nós demos essa pausa aqui na carta aos Romanos? Porque começou o ano, né? O ano de 2026. E todos nós, ou a grande maioria de nós, pensam a respeito de fracassos do ano anterior. Quando o ano vai chegando perto de terminar, a gente pensa, eu queria melhorar nisso. Normalmente, nós renovamos compromissos, metas. Em grande parte, as pessoas pensam assim, vou fazer uma dieta para resolver meus problemas com o peso. Aí ela faz a dieta da sopa. E tudo que dá sopa ela come, né? Brincadeira. Então, essas dietas às vezes não duram, né? Porque são dietas malucas. A pessoa diz, eu vou cortar tudo e não vou mais comer carboidrato, e aí vai. Ou então, muitas vezes com a ideia de cuidados físicos, ela se propõe a começar uma academia. E aí ela faz alguns planos e projetos de cuidado pessoal. Todas essas metas são bem-vindas. Todas essas metas devem acontecer na vida de cada um que quer se tornar mais saudável. Mas a Bíblia, ela fala que existem algumas metas espirituais que deveriam englobar a vida nossa como um todo. Não ter uma separação daquilo que é espiritual daquilo que não é. E Paulo fala ao jovem Timóteo a respeito disso. Paulo fala a respeito de ser um cristão de sucesso. Essa carta de Paulo, a segunda carta de Timóteo, ela foi escrita por Paulo pouco tempo antes dele morrer. Provavelmente entre o ano 64 e 67 depois de Cristo. E essa é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. E ele escreve a Timóteo, começa lá no capítulo 1, verso 2, chamando Timóteo de amado filho. Alguém que Paulo conheceu quando ainda era muito mais jovem, lá pelos 16 anos, e que começou a segui-lo. E Paulo vai usar tanto a primeira como essa segunda carta para falar as seguintes coisas a Timóteo: perseverar firme na verdade, não se envergonhar do evangelho e lutar o combate da fé. Então, nós poderíamos aqui dizer que nem aqueles filmes, né, que a gente vai ver a pessoa está sendo condenada, daí a pessoa diz, fale suas últimas palavras. E normalmente as últimas palavras são aquelas mais impactantes, mais fortes. E a gente poderia muito bem encarar essa carta de Timóteo com isso. E o meu objetivo aqui é que você e eu possamos aprender como sermos crentes de sucesso. E que nesse ano que começa, você possa levar a sério essa instrução bíblica. Então eu vou lhe dar quatro características ou 4 conselhos que o apóstolo Paulo fala a Timóteo para que você possa ser um crente de sucesso. Talvez ao escutar isso você se decepcione, porque como tem lá no desenho, às vezes quando nós pensamos numa pessoa de sucesso, alguma dessas coisas vem à mente. Ser muito rico, ter muito sucesso na carreira, mas nem sempre isso é exatamente o que a Bíblia fala como ser um crente de sucesso. Então, a minha intenção é que nós possamos juntos aprender e colocar essas metas no ano de 2026. Então, em primeiro lugar, está aí no verso 15. Procure como ser um crente de sucesso. Procure a aprovação de Deus. Procure ser aprovado por Deus. Aí ele diz assim no verso 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, olhe bem o primeiro ponto aí, que esse vai ser o mais importante, porque dele todos os outros emanam. É verdade,
se você já tem acompanhado aqui na igreja, ou se você já é crente há algum tempo, que você já sabe disso. Se você ainda não sabe, eu vou lhe dizer. A vida cristã, ela começa no momento em que nós cremos em Cristo como o único e suficiente Salvador. Nós não fazemos nada para merecer essa salvação, nós não temos nada que nós possamos entregar a Deus e dizer assim, eu mereço ser salvo. Isso é um ato de graça, de favor imerecido. No entanto, a vida do crente de sucesso, ela tem como marca, ela tem como característica esse desejo, esse compromisso de agradar a Deus. E é isso que Paulo enfatiza aqui a Timóteo. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Essa palavrinha aqui usada por procurar diz respeito a alguém que tem uma persistência zelosa. Alguém que não desiste com qualquer dificuldade. Alguém que tem clareza no objetivo, uma meta clara, um foco que não fica, mesmo diante de alguma circunstância, ele não sai de cena. Ele tem o foco definido da meta. E a ideia aqui de Paulo a Timóteo é que ele deveria se esforçar para ser aprovado por Deus, ou em outras palavras, para receber a aprovação de Deus em sua vida. E esse princípio que Paulo fala a Timóteo de aprovação de Deus, ele vai nortear os outros 3 princípios. Como ser um crente de sucesso, ou usando as palavras do apóstolo Paulo aqui, como ser um obreiro aprovado. Paulo, na Bíblia, ele já usou imagens de um soldado, ele já usou imagens de um atleta, ele já usou imagens de um agricultor para falar a respeito da vida cristã. E agora Paulo acrescenta a imagem de um obreiro aprovado, que nos remete a um trabalhador, e esse trabalhador faz bem o seu serviço. Ele faz o seu serviço com dedicação de tal ponto que ele pode chegar ao seu chefe sem embaraço, sem vergonha. Ele não tem medo de ser reprovado pelo seu chefe, porque ele cumpriu o seu trabalho. E aí a pergunta que faríamos aqui, qual é o trabalho do obreiro aprovado? E aí Paulo diz aqui na parte final do verso 15, que maneja bem a palavra da verdade. Então, tanto manejar bem a palavra da verdade diz, com relação a ensinar outros, você precisa aprender para falar, como ensinar a si mesmo, ou, em outras palavras, ser ensinado. E é isso que quer dizer aqui manejar bem a palavra. No grego, esse verbo usado para manejar bem a palavra é a ideia de fazer, ou então de cortar uma estrada em linha reta, de tal forma que não tenha obstáculos para o caminho que deve ser seguido. E isso quer dizer, sugere a importância de uma explicação clara dos textos bíblicos e direta. Uma explicação que tem o objetivo de ensinar o que a Bíblia ensina. Então, segundo Paulo, um crente de sucesso conhece Bíblia. Um crente de sucesso conhece a verdade bíblica. E porque ele conhece a verdade bíblica, ele procura a aprovação de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa que é importante. Não importa o que seja ensinado, se você quer agradar a Deus, você precisa conhecê-lo. É impossível agradar a Deus sem conhecê-lo. É impossível. Você pode até ter algumas tentativas de erro e acerto, mas você não tem segurança. No entanto, é impossível conhecer a Deus sem a palavra da verdade. Não importa o quão sincero e bem intencionado a pessoa possa ser, ela não vai agradar a Deus sem Bíblia, sem conhecer a Bíblia. Grave isso. Então, receber a aprovação de Deus, tantas vezes, vai ser oposto a receber a aprovação do mundo. E eu uso a expressão aqui mundo da mesma forma que a Bíblia utiliza. Mundo com a ideia daquelas pessoas que não levam Deus em conta, que vivem as suas vidas como se Deus não existisse. Normalmente é isso que a Bíblia quer dizer com mundo. Então, receber a aprovação de Deus, muitas e muitas vezes vai ser oposto a receber a aprovação do mundo.
Grave isso. E olha que interessante isso. Muitas vezes nós pensamos em relação à aprovação de Deus com coisas graves, né? Assassinato, vícios em drogas, não é assim? A gente pensa, olha, essas coisas são abomináveis. Qualquer um acha isso errado. O ponto é que muitas vezes os erros e os enganos que nós andamos não precisam ser necessariamente erros doutrinários escandalosos, mas armadilhas sutis, como aquela armadilha que diz que você deve fazer parte de uma tribo, da turma dos descolados, daqueles que dizem que você deve ter em comum escutar sempre as mesmas músicas, aqueles que dizem que você deve se vestir como o mundo diz que é moda, aqueles que dizem que você deve, com a ideia de ser relevante, sentar junto com aqueles que não amam a Deus e fazer todo tipo de, ou ter todo tipo de comportamento disso. E aí você nem se incomoda. Sabe por que que isso acontece? Sabe por que que esses erros, eles são muitas vezes, eles entram na nossa vida de mansinho? Sempre isso acontece quando você estiver mais preocupado em agradar os outros do que a Deus. Sempre que você estiver mais preocupado em buscar a aprovação dos outros do que a aprovação de Deus, isso vai acontecer. Mas um crente de sucesso, ele deve viver sua vida com a perspectiva de agradar a Deus. Muitas vezes você pode correr o risco de se envergonhar por agradar a Deus. Talvez já tenha acontecido com você. Em diversas situações você sente medo de dizer que você é crente, para que as pessoas não te deixem de lado, para que elas não deixem de convidar você para aquela festa mundana, para que elas não deixem de muitas vezes convidar você para aquilo que você nem deveria querer fazer parte. Mas tenha clareza nisso. A única aprovação que você de fato precisa é a de Deus. Ah, mas então nós não devemos nos importar com as outras pessoas? Claro que devemos, eu não estou dizendo isso e não é o que Paulo diz a Timóteo. Mas o que Paulo diz a Timóteo, eu estou tentando dizer a vocês é, não viva preocupado em agradar pessoas que não amam a Deus. Não viva sempre querendo a aprovação dessas pessoas. Não viva querendo que a aprovação dessas pessoas, especialmente que não amam a Deus, seja o norte para a sua vida. No presente, na vida agora, buscar a aprovação dos outros, ou até a mesma nossa aprovação, como fonte de contentamento, eu só estarei contente se fulano ou ciclano me aprovar. Não caia nessa cilada, sabe por quê? Porque isso não dura. Quando você procura aprovação no âmbito horizontal, você só muda de lugar. Hoje você recebe aprovação minha, amanhã você quer a aprovação do outro. E assim você fica pulando de galho em galho até ver que lá no futuro, esse tipo de aprovação entre homens, ele leva você para o inferno. Ele leva você para um lugar que não adiantou nada ter aprovação nesse tempo terreno. Cantamos sobre isso. Provérbios 14:12 diz: há caminhos para o homem que parecem ser tão bons. Mas esses caminhos, na verdade, são enganosos, porque são caminhos de morte. Então lembre, não existem vários caminhos para agradar a Deus. Por mais que sejam propostos, por mais que sejam ensinados, há apenas um caminho. João 14:16. E esse caminho é por meio da fé em Cristo, e a Bíblia ensina que esse caminho é estreito, ele é individual e que ele tem a Escritura como seu manual. Mateus 7, de 13 a 14. Então, quer ser um crente de sucesso? Quero. Procure a aprovação de Deus em tudo. De que forma? Leve Deus em consideração nas pequenas, em todas as circunstâncias. Como ser um crente de sucesso? Em primeiro lugar, procure a aprovação de Deus. Em segundo lugar, não se desvie da verdade.
Em segundo lugar, não se desvie da verdade. Versos 16 a 19. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Sempre, na história da humanidade, sempre existiram falsos mestres. Sempre existiram falsos ensinos. E sempre existiram e existirão pessoas que pretendem desviar outras da verdade bíblica. Sempre existiu, não é novidade. E todas essas pessoas, esses movimentos, têm algo em comum. Sabe o que eles têm em comum? A mentira. Todos eles. Em nossos dias, isso se tornou ainda mais perigoso, sabe por quê? Porque a mentira virou uma frase disfarçada dizendo assim: cada um tem a sua verdade. Pode ser verdade para você, mas para mim não é. Só que Paulo diz para Timóteo que não se desvie da verdade, porque a verdade é uma e ela é possível de ser conhecida. Note aí que a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, a primeira coisa é evitar conversas inúteis e profanas. Parece que aqui Paulo está refletindo o Salmo de número 1, que diz assim: feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, daqueles que não amam a Deus, que te dão um conselho e não leva a Deus em consideração. Feliz é aquele que não anda assim. Feliz é aquele que não permanece no caminho dos pecadores e nem senta na roda daqueles que escarnecem da fé cristã. A ideia do Salmo parece ser, num primeiro momento você passa e escuta. Aí se você escuta e dá ouvidos, você para, deixa eu entender um pouco melhor como é essa conversa, e por fim você se enreda nisso que você senta. E aí você faz parte daquele círculo de escarnecedores. Parece que é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. No contexto das cartas de Paulo a Timóteo, nós temos lá na primeira carta, no capítulo 1, nos versos 3 a 7, lá na primeira carta, no capítulo 6, depois aqui no capítulo 2, no verso 14, e agora depois nós vamos ver no 24, Paulo falando a respeito desses falatórios inúteis, conversas que não trazem edificação, conversas que podem até ter uma capa de religião, mas são falsas. Falso ensino. E esse falso ensino não tem outro objetivo que não lhe desviar daquela estrada reta. E aqui, especificamente, parece que Paulo está tratando com alguns personagens que estavam enganando as pessoas sobre a ressurreição, sobre a mentira a respeito da ressurreição, que ela já teria acontecido. Olha lá o que diz no verso 17. Entre esses estão Himeneu e Fileto, verso 18, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Na época aqui em que a carta de Paulo foi escrita, existia a cultura grega. E era muito comum entre a cultura grega um conhecimento tido como um conhecimento oculto. Um conhecimento que apenas aqueles, os que fossem mais espirituais iriam conhecer. Isso era chamado de gnosticismo. E ele dizia, entre esses conhecimentos ocultos, que o corpo, a matéria, era má. E só o que era espiritual era valioso. Então eles diziam assim: olha, a ressurreição do corpo já aconteceu, com uma capa piedosa, cristã. Por quê? Porque o corpo não é importante. No fim das contas, esse falso ensino, ele dava a entender que na eternidade apenas almas penadas vão viver. Apenas corpos que podem até parecer físicos, mas não são. Isso é um ensino herético, uma heresia, uma seita. Isso é mentira. E lá naquele tempo, essa mentira estava alcançando alguns adeptos, porque a mentira sempre acha aqueles que estão com os ouvidos dispostos a ouvir.
E hoje, essa mesma mentira de desvalorizar o corpo continua aí em nossos dias. Como diz J.C. Riley, o diabo ele só troca de roupa, mas as mentiras são as mesmas. Então hoje você vai ver pessoas ensinando, pessoas que supostamente se dizem piedosas, mentiras sobre o valor do corpo. Religiões orientais, estilo Nova Era, testemunhas de Jeová, eles ensinam que o corpo não é assim. Alguns dizem que o corpo vai ter aparência, mas ele é um fantasma. Então ele atravessa paredes e tudo mais. Devemos ter cuidado. Paulo diz para nós evitar esse tipo de contato. E Paulo classifica, olha aí comigo, ele diz no verso 16, ele classifica com 2 adjetivos. Ele diz que esses falatórios são inúteis e profanos. E ele diz, olha, Timóteo, não se envolva com isso. Não participe desses pensamentos. Não deixe esses pensamentos fazerem parte da sua mente. Porque esses ensinos são inúteis, a ideia de que não levam para o caminho certo. Algo inútil é algo que não é digno de ser utilizado. E eles também são profanos. A ideia aqui é de literalmente sujo, impuro, que aos olhos de Deus não recebem aprovação. Aos olhos de Deus são abomináveis. E Paulo continua dizendo que quem se envolve nesses ensinos acaba se dando mal, porque esses ensinos são como câncer. Ele vai aumentando a tal ponto que ele mata. É o que nós poderíamos dizer da gangrena espiritual. Ele vai apodrecendo até ser morto. E o cristão, nós devemos evitar fazer parte dessas conversas, desse aprendizado. Evitar ambientes que promovam esse tipo de ensinamento. Evitar amizades que façam isso, esse tipo de conversa. Que tipo de conversa? Mentira sobre quem Deus é. Mentira sobre como você deve viver. Oferta de prazeres temporários. E tudo isso não só é mentira, como progride até lhe levar a uma destruição completa. Quando você vive na prática de pecados, é exatamente assim que acontece. Viver na prática de pecados começa assim e termina em destruição. Quer ver? Olha só. Você vai se envolvendo, no começo você acha que não é errado. O adultério é assim. No adultério funciona da seguinte forma. Você começa achando, tanto para o cônjuge quanto para o marido, para a esposa, que a sua esposa não lhe trata tão bem como você merece. Você não está sendo tratado como um príncipe da Disney. E aí, o segundo ponto é que você começa a escutar outras pessoas, quando não si mesmo, que você merece encontrar alguém que lhe ame mais, que lhe respeite mais. E aí você entra de cabeça nisso até de fato conceber. Até de fato deixar a prática desse pecado lhe quebrar. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o sentimento prevalece, a boa teologia bíblica desaparece. E nós percebemos que a luta pela verdade, ela diz respeito tanto ao que você ouve, quanto ao que você fala. Talvez o exemplo mais prático para os nossos dias desse tipo de conversa, que começa com uma suposta capa piedosa, mas que é como um câncer destrutivo, seja sabe qual? A fofoca. Talvez se pegássemos entre crentes, qual é a prática mais abominável, talvez fosse a fofoca. Porque fofoca começa com uma conversa tola, profana, e aumenta e vai chegar à destruição. Falar da vida dos outros, falar da vida dos outros, aumentar, diminuir, manipular. Fujam disso. Evitem isso. Perceba que quando você começa a dar ouvidos a isso, a mentiras ou até mesmo fofocas, a chance de você ser envolvido é tão grande que quando você nem percebeu, você já virou também um fofoqueiro.
se metendo na vida dos outros, falando o que não deveria, aumentando, dividindo. E isso sempre acaba fazendo, sabe o quê? Lhe desviando do caminho da verdade. Fuja da fofoca. Meus irmãos, crentes não devem emprestar o seu ouvido para fofoca. Uma fofoca precisa de duas pessoas, a que fala e a que escuta. Não seja aquela que escuta, e muito menos aquela que fala. Agora, além da mentira que esses desvios doutrinários têm em comum, sabe o que é também comum entre eles? Que eles sempre vêm com uma capa piedosa. Eles sempre vêm com a ideia de religiosidade. Então, na fofoca, existem casos que a pessoa fala para o outro, estou lhe contando, mas é para a gente orar, irmão. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Ou então, outra coisa que arrebata os corações de crentes e muitas vezes dos jovens ainda mais mas o que eu tenho feito não faz mal para ninguém, papai. O que eu tenho feito só me deixa feliz. E se me deixa feliz, que mal há? Não é essa a verdade que tem sido falada por aí como verdade? Esse é o cerne do falso ensino. Tornar venenos doce. Tornar venenos mais fáceis de engolir. E isso não é difícil, sabe por quê? Porque são pecadores buscando a aprovação de outros pecadores. Pecadores agradando outros pecadores. Porém, Paulo diz a Timóteo, enquanto os falsos mestres, as falsas religiões, os falsos ensinos levam a mentira em consideração, Paulo diz a Timóteo que não deveria ser assim para ele. Olha aí no final do verso 19, no primeira parte do verso 19. Ele diz assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Entretanto, o firme fundamento diz respeito a toda a verdade de Deus. Aqui alguns estudiosos acham que é a igreja. A igreja faz parte desse contexto de firme fundamento, mas ela envolve toda a verdade de Deus, que tem como ponto mais alto a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Só existe uma maneira de permanecer na verdade. E isso começa crendo em Cristo e conhecendo aquilo que Ele nos manda. Aquele que diz que me ama, obedece os meus mandamentos. Você não obedece para ser salvo. Você obedece porque você foi salvo. E deixa eu lhe dizer algumas palavras que eu sei. Eu sei, por experiência própria de crente, que permanecer na verdade nem sempre trará um reconhecimento do mundo. Nem sempre trará fama. Nem sempre trará vida fácil. Na maior parte da nossa vida cristã é o contrário. Permanecer na verdade bíblica traz lutas internas e externas. Traz mais dificuldade, porque nós não damos o jeitinho brasileiro. Jovens, permanecer na verdade, muitas vezes, vai ser um caminho mais difícil para o relacionamento amoroso. Vai ser mais difícil. Pais, permanecer na verdade diz respeito a procurar a aprovação de Deus em como você cuida dos seus filhos. Então isso, muitas vezes, vai dizer o seguinte, diga não às paixões da mocidade dos seus filhos. Diga não para os enganos da imaturidade. Maridos, esposas, permanecer na verdade bíblica diz respeito a abrir mão de si em favor do outro. Isso é contracultural. Não é isso que os coaches dizem hoje em dia. Não é isso que o psicólogo vai dizer para você a respeito do casamento. A Bíblia diz que nós devemos perdoar e ser perdoados, mesmo quando o outro não merece. E a Cris sabe o quanto eu não mereço e o quanto ela me perdoa. Isso vai contra a cultura.
Só que o ensino sobre quem Deus é não tem várias opções na Bíblia. O ensino sobre quem Deus é inclui saber que sem Cristo, a linha de chegada para todo ser humano é condenação e inferno. E assim como em Mineu e Fileto, existem muitos falsos mestres hoje, que eles não só aprovam práticas pecaminosas, como eles incentivam. Sabe por quê? Porque eles estão procurando aprovação terrena ou de si mesmo. Paulo vai falar a Timóteo no capítulo 3 sobre isso. Que as pessoas cada vez mais vão procurar aqueles que falam o que elas querem ouvir. Mas deixa eu lhe dar um alerta importante. Não se engane. Não se engane. Não existem dois caminhos. Não existem. Não existem dois Jesuses. Paulo diz a Timóteo que o firme fundamento tem uma marca, um selo. Sabe quando você vai comprar alguma coisa e você quer comprar se ela é original? Você procura um selo de autenticidade. Na minha época, tempo atrás, quando eu ia comprar um boné, tinha que ter, acho que era 7 listras. Então, tu ia lá, olhava na aba, não tem 7 listras, é falsificado. Muito bem. A vida cristã também é assim. Muitas pessoas têm consumido um evangelho falsificado, que não tem selo de aprovação de Deus, e caminhando dia a dia para a perdição. Então não se engane. Olha o que o texto diz. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Verso 19. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E esses são os que se mantêm na verdade bíblica. Como ser um crente de sucesso? Em primeiro lugar, procure a aprovação de Deus. Em segundo lugar, não se desvie da verdade. E em terceiro lugar, procure viver uma vida de santidade progressiva. Procure viver uma vida de santidade progressiva. Olha a parte aí do 19b até o 22. Ele diz assim, o selo, né? Ele diz, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afastem-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E agora Paulo dá uma ilustração. Ele diz, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então você percebe que Paulo agora, ele vai afirmar ao jovem Timóteo, que da mesma forma que Deus conhece quem pertence a ele, porque tem o selo de originalidade, esse selo ele tem uma segunda marca. E essa marca é distintiva para o povo de Deus. É uma vida de santidade. É uma vida de quem procura a aprovação de Deus e continua assim todos os dias. Os que pertencem ao Senhor devem se afastar da injustiça, o apóstolo Paulo diz. E isso aqui no contexto da carta diz respeito a todo erro moral, a todo erro doutrinário. Os crentes devem viver longe disso. Ou em outras palavras, você deve viver pelo que a Bíblia ensina e não o que o seu coração acha. Todas as vezes que a Bíblia contrariar o que você deseja, ou pensa, ou achava, fique com a Bíblia. Fique com a Bíblia. Então Paulo utiliza essa ilustração de uma grande casa, que tem todo tipo de utensílio. E ele destaca o uso deles. Que os utensílios, uns têm mais valor e honra, e outros não têm valor e honra. Então Paulo está querendo remeter a Timóteo a ideia do valor e da pureza. A ideia que algo que é consagrado a Deus, dedicado a Deus, tem mais valor, tem mais
peso de glória. Enquanto que os falsos ensinos, o que eles eram, que Paulo disse? Profanos e inúteis. O apóstolo Paulo diz que o ensino verdadeiro torna uma pessoa santificada e útil. Percebe o contraste? E toda a Escritura, irmãos, quando se fala a uma vida de santidade, diz respeito a uma vida de separação para Deus. Vocês devem lembrar da 1 de Pedro capítulo 1, que diz assim: povo de Deus, se você chama a Deus por Pai, seja santo, porque Deus é santo. Isso é tirado lá de Levítico 11, dos versos 44 e 45. Talvez você, ao escutar o conceito da palavra santidade, você caia em alguns erros. Quando aplicada a nós, a palavra santidade não diz respeito a uma perfeição imaculada. Alguém que nunca mais cometerá erros. Alguém que é perfeito em todos os caminhos. Não, não é essa a ideia. Mas é uma ideia de uma separação consagrada. Alguém que vive para agradar a Deus. O crente de sucesso é assim. Ele vive em uma progressão de vida com o desejo de cada vez mais agradar a Deus. Para que naquele dia ele escute: servo bom e fiel, e que não tem do que se envergonhar, como o apóstolo Paulo diz. E é importante que você não faça essa separação, que muitos fazem, de separar vida espiritual de vida normal. Então, na igreja eu sou de um jeito, no meu trabalho eu sou de outro. Não, a Bíblia nos chama para nós sermos santos, dedicados ao Senhor em todas as áreas. No trabalho, em casa, nas amizades, ao ver um filme, ao cantar uma música. Todos os prazeres são transformados. O seu desejo, ele começa a ser modificado. Quando você conversa com alguém que tem sido modificado por Cristo, tem sido transformado a sua imagem, você percebe que ele diz: olha, tem alguns lugares que eu não me sinto bem de ficar. Sabe por quê? Porque aquele lugar onde não leva Deus em consideração não é bem-vindo. A gente não se sente bem. Sabe por quê? Porque sabe que isso desonra a Deus. E o foco aqui do apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, dessa vida de santidade, é uma vida do quê? Ele diz aí: afaste-se da injustiça. Afaste-se do mal. Como se afasta do mal? Conhecendo o ensino da verdade. Então, através do ensino, o arrependimento acontece e você se torna um objeto útil, de valor, de pureza. É isso que o apóstolo Paulo está falando, que Timóteo deveria se manter puro e consagrado, servir a Deus com dedicação. E isso claramente vai passar pelo caminho na nossa vida de vigilância. Opa, será que isso agrada a Deus? Você vai ter que ter filtros, você não engole mais qualquer coisa. Será que isso que eu estou assistindo, embora seja divertido esse filme, essa série, será que isso leva a Deus em consideração? Tem princípios que são válidos? Eu não estou dizendo que você só deve consumir o que é gospel. Então, a partir de amanhã, minha lista do Spotify vai ser deletada e eu só vou escutar agora. Não, até porque tem música evangélica que é pior que música secular. Mas você vai procurar escutar aquilo que tem princípios, beleza, aquilo que faz bem na edificação. Então, Paulo diz a Timóteo que tem que ter vigilância e renúncia. Aquilo que não vai edificar a mim ou aos outros, eu vou deixar de falar e eu vou deixar de estar perto. É bem possível que o jovem Timóteo estivesse com desejo de estar no grupo dos descolados. É possível. É possível que o jovem Timóteo queria estar do lado de lá, não na minoria. É bem possível. É bem possível que o jovem Timóteo estivesse pensando em sucesso em uma perspectiva meramente terrena. Talvez fosse o caso. No entanto, Paulo fala a Timóteo, olha o que Paulo fala a Timóteo. Ele diz assim, no verso 19, parte B: e mais,
Lute com essas coisas até dominá-las, que é assim que aquele que professa o nome do Senhor faz. Não é isso. O apóstolo Paulo está dizendo que Timóteo não deveria ficar brincando com essas coisas. Ele deveria fugir delas. Ele deveria se afastar. Tudo aquilo que desviasse Timóteo para viver uma vida de forma que agrada a Deus, ele deveria abandonar. Fuja aquilo que Paulo chama de paixões da mocidade. Fuja de tudo aquilo que é insensato e que o coração traz. Insensato são todos aqueles pensamentos que não levam a Deus em consideração. Talvez aqui Paulo tenha em mente o temperamento ou a falta de paciência de um jovem, porque isso é típico da imaturidade do jovem, não é verdade? Talvez fosse isso, porque Paulo repete várias vezes, evite falatórios, fuja disso, não brigue, porque muitas vezes, jovens, vocês têm no ímpeto que vocês sabem tudo. Os pais são caretas, lá vem de novo isso daí. A igreja é muito radical, a igreja não deixa nada. Pensei em usar mini saia e o pastor já me olhou de cara feia. Que não é uma mini saia, né? Às vezes é para que saia, né? É tão curta. Ou então, muitas vezes vocês pensam assim, deixa que eu vou dar meu jeito e eu sei que é o que vai dar certo. Talvez fosse isso que Paulo estivesse falando. Só que a aplicação prática aqui serve para todos nós. E isso é levar em conta o que Jesus ensinou lá em Mateus 5:29. Se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Claro que aqui não é um ensino à automutilação. O que Jesus estava dizendo é, reconheça os perigos e corte. Não fique brincando com eles. Você tem problemas com pornografia? Em que horário? Às 11h30 da noite eu ligo meu computador. Abandone esse horário, se necessário, sim, quebre o computador. É radical a luta contra o pecado. Não pense que você pode guardar pecadinhos de estimação e não achar que eles vão se tornar pecados para sempre, morando com você. Os pecadinhos, eles nunca vêm sozinhos, eles são comunitários, eles trazem sempre a família junto. Aquilo que começa aparecendo com algo que não tem problema nenhum, se torna pecados que lhe levam à destruição. E existem circunstâncias assim, queridos, que nós devemos ser radicais. Deixa eu lhe dizer uma coisa importante a respeito da vida de santidade. Não pense que você pode barganhar com Deus, colocando nos seus próprios termos aquilo que você vai agradar e aquilo que você não vai. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo disse que Deus conhece os que lhe pertencem. E esses que lhe pertencem desejam lhe agradar. E o caminho para lhe agradar é a verdade bíblica. Algo que você sempre vai encontrar junto com as ordens de afastar, de abandonar, o comando. Paulo dá um comando, olha o que ele diz. Ele diz assim, no verso 21. Ele diz no verso 22, ele diz assim, fuja. Viu aí no verso 22? Fuja. Mas Paulo não para aqui. Como se deixar, a Bíblia não nos deixa sem informações do próximo passo. A Bíblia não diz ao ladrão, pare de roubar apenas. Ela não diz ao mentiroso, pare de mentir apenas. Ela diz que o mentiroso passe a falar a verdade. Que o ladrão possa trabalhar com dedicação para ajudar o necessitado. E aqui ele não diz apenas para fugir. Agora ele diz algo importante. Siga esses passos. Siga isso que eu vou lhe dizer. Paulo repete aquilo que Timóteo deveria se esforçar. Ele diz assim no verso 22, siga a justiça. O que é a justiça nesse contexto? Aquilo que é aprovado por Deus. Filipenses 4:8. Aquilo que é digno, aquilo que é honroso, aquilo que tem valor. Isso deve ser o que ocupe o seu pensamento. Depois ele diz a respeito do que Timóteo deveria seguir, a fé.
A fé que começa em Cristo, mas que continua nas doutrinas fundamentais. Depois ele diz a respeito do amor. O amor que deve ser firmado na verdade. Porque um amor que não é firmado na verdade não passa de bajulação. Pessoas que dizem continuar deixando as outras no erro em nome do amor, elas não estão amando. Porque o resultado da mentira é a destruição. E por fim ele diz a paz. Agora eu quero chamar a atenção a você uma coisa importante. Será que Paulo diz a Timóteo qual é o ambiente que Timóteo deve seguir? Então ele disse, fuja das paixões da mocidade e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Será que ele fala um grupo de pessoas que Timóteo deveria procurar? Será que ele diz quem Timóteo deveria valorizar mais? Ele diz assim, com os que de coração puro invocam o Senhor. A palavrinha com o que pode ser traduzida aqui por companhia. Então, o que Paulo está dizendo é, o crente de sucesso, ele tem um grupo que ele procura se relacionar mais. Ele tem um grupo que ele é intencional em querer se relacionar. Daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Então, pense comigo, se isso é verdade para as coisas de maneira geral, que nós deveríamos procurar nos relacionar com aqueles que amam a Deus e têm pensamentos que honram a Deus, isso não deveria valer para os relacionamentos íntimos? Muito mais. Você acha que é diante dos olhos de Deus aprovado um crente que procura relacionamentos amorosos com descrente? Não. Isso é pensamento fútil e profano. Isso faz parte, sabe do quê? Do engano, da mentira. E essa mentira vem ou do mundo, pessoas que não levam Deus em consideração, ou da carne, a ideia de pecado, ou de Satanás. Se você ama a Deus, você deve ter o desejo de conhecê-lo. E se você tem o desejo de conhecê-lo, a Bíblia vai lhe ensinar que o resultado de uma vida que ama a Deus é buscar ser aprovado por Deus. Essa com certeza é uma boa meta para os nossos objetivos de ano novo. Se envolver mais com pessoas que amam a Deus. Se envolver mais com pessoas, apesar das falhas, apesar dos problemas, porque crentes não são perfeitos, pelo contrário, você vai ver que muitas vezes é difícil de aturar. Por isso que nós não vamos abandonar o projeto Tamar aqui na igreja. Quem escuta que entenda. Mas você deve se preocupar em buscar o quê? Relacionamento com pessoas que amam a Deus. E não se desviar do caminho da verdade. E em quarto e último lugar, como ser um crente de sucesso? Em primeiro lugar, procure a aprovação de Deus. Em segundo lugar, não se desvie da verdade. Em terceiro lugar, procure viver uma vida de santidade. E por fim, seja um testemunho prático, diário disso. Versos 24 a 26. Diz assim: o servo do Senhor não deve, ou melhor aqui, verso 23, a partir do verso 23. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. O resultado de alguém que deseja a aprovação de Deus, que permanece na verdade, que quer viver uma vida de santidade,
deve ser presenciado na vida diária. Temos visto escândalos de pessoas diariamente que dizem que são evangélicas, que dizem que são crentes, mas que dizem que são cristãs, mas que a vida fala o contrário. Nós temos visto, tem um escândalo sobre dinheiro recente de pastor que estava envolvido até o pescoço em coisas terríveis, abomináveis. E aí as pessoas, ao olhar isso, elas colocam todo mundo num saco, fecham bem e dizem, esses crentes são tudo assim. Nós devemos ter uma vida prática. O testemunho prático. O objetivo da Bíblia é lhe ensinar para ser transformado. A Bíblia não lida com a perspectiva de mero conhecimento intelectual. Nunca é isso. Pessoas que procuram conhecer a Bíblia apenas por mero conhecimento intelectual se tornam pessoas orgulhosas. Não é esse o objetivo. A Bíblia é prática. É para você ser transformado. E Paulo começa aí falando esse trecho final no verso 23, que Timóteo deveria evitar as discussões insensatas e absurdas. Aqui poderíamos dizer discussões tolas e ignorantes. Então, talvez, ao escutar isso, se você só leu esse trecho, você diz assim, então é proibido o debate de ideias? É proibido a argumentação? Claro que não. Você vai ver, inclusive, o próprio apóstolo Paulo incentivando debate, incentivando correção na justiça. Mas existe momento, existe local, e o mais importante, a intenção sempre deve ser de edificação. Chega um momento que não adianta você ficar insistindo. Chega um momento que o debate que não leva a Bíblia em consideração não vai levar a lugar nenhum. Aqui nós poderemos dizer uma discussão insensata, uma discussão fútil, é uma discussão com motivações erradas. Normalmente discussões, elas têm só o objetivo de provar que estou certo. Que tenho a razão. Sabe para quê? Só para sair vencedor. Essas discussões tolas, que não levam a lugar nenhum, são bem fáceis de serem presenciadas na vida de crianças. São bem fáceis. Quem tem filhos pequenos provavelmente vê isso todo o tempo. Esses dias, eu estava com uma foto da Manuela, que eu guardo na carteira, pequena, mas era 5x4, não sei qual que é o tamanho, 7x5. E a Bela, minha filha menor, quem não sabe, eu tenho uma filha de 2 anos, ela olhou aquela foto e disse que era ela. E o Rafael, que é o seu irmão de 4 anos, disse, não é. E ela disse, sou sim. E ele disse, não é não. E ela disse, de novo, sou sim. E sabe quando eles iam parar? Nunca. Então eu expliquei para eles que, quando a gente vai falar alguma coisa, e note que o Rafael estava falando era verdade. Mas não adianta ficar discutindo, porque é uma discussão que não vai levar a lugar nenhum. Entendeu? Talvez você, ao eu falar esse exemplo, você diz assim, mas eles são crianças. Não é assim? É assim na idade mesmo, é normal. Porém, isso é mais comum entre adultos do que você imagina. É mais comum entre adultos do que você imagina. A internet é um palco fértil para todas essas discussões tolas em todos os níveis, até mesmo em debates teológicos. Até mesmo em debates teológicos que não terminam nunca. Então você fala com o cidadão, ele diz assim, tenho tido dificuldade de ler a Bíblia, não tenho tempo. Aí você descobre que aquele cidadão passou a madrugada debatendo na internet se Adão tinha umbigo ou não. Esse é só um exemplo. O incentivo de Paulo não é abandonar a verdade, subverter a verdade para agradar. Não, porque o principal é a aprovação de Deus. Todas essas pessoas, o apóstolo Paulo fala, que vivem contendendo, brigando, elas acabam sendo conhecidas ou marcando sobre si algo. Quando as pessoas pensam a respeito dela, vem algo chamado fama. Como será que as pessoas reconhecem você?
Quando elas pensam sobre você, o que elas pensam? Note que o apóstolo Paulo fala aqui que o servo do Senhor não deve ser alguém reconhecido por ser briguento. Briguento. Que sempre está disposto a entrar numa briga. Mas amável. Deve ser alguém que é reconhecido, tem a sua fama por ser alguém amável. Alguém que está apto a ensinar. Alguém que é paciente. Isso diz respeito ao ensino do Senhor Jesus, lá de João 13:35. Eles reconhecerão vocês, meu povo, pelo amor que vocês têm uns pelos outros. E deixa de novo eu frisar aqui. O amor bíblico não é conivente com o erro. Pelo contrário, quem ama, corrige. Hebreus 12, de 6 a 8 e Provérbios 3:12. Mas o ponto aqui é a demonstração do amor. Pessoas, ao serem corrigidas, percebendo que você quer o seu bem, mesmo que elas não concordem com você, elas serão influenciadas. Então o problema não está no que falar, mas a maneira como você fala. A verdade em amor não diz respeito a ser conivente com erros, ser conivente com mentiras, mas ter clareza em demonstrar que nós não queremos a destruição daquela pessoa. Nós queremos o seu bem. E isso faz toda a diferença na maneira como nós confrontamos alguém. Então o apóstolo Paulo continua dizendo, note que ele diz que o servo do Senhor, ele deve ter capacidade de ensinar, apto para ensinar. E isso demanda conhecimento. Crentes precisam conhecer Bíblia. Você precisa aprender Bíblia. A igreja é o ponto alto disso. Talvez você não vai conseguir se inscrever num curso de teologia. Nem todos conseguirão. Talvez você vai ler a Bíblia com vontade e dedicação, mas muitos textos são mais difíceis. A igreja é o lugar que você pode ser ensinado disso. Mas não pare aí. Discipulado, que é aquele ensino pessoal com uma pessoa mais madura, bons livros. A quarta-feira é ensino puro. Por isso que o nome chama doutrinas fundamentais. Um crente de sucesso, ele deve ser ensinado para ensinar. Um crente de sucesso é ensinável. O que eu quero dizer com isso? Ele está disposto a ser corrigido. Ele está disposto a entender que ele não sabe tudo. Depois ele diz aqui que o crente de sucesso deve ser paciente. E aqui é onde mora muitas vezes a dificuldade. Isso quer dizer que nós não devemos esquecer que nem sempre é na primeira tentativa que alguém vai aprender algo. Novamente, quem tem filhos pequenos sabe o que eu quero dizer, né? Parece que não vai a nunca às vezes. Mas você corrige com mansidão e continua e continua. Se você parar para pensar, Jesus discipulou 12. Jesus. E eles viviam errando. E Jesus falava, vocês ainda não entenderam? Vocês imaginam nós. E tudo isso termina com uma expectativa clara. Com uma expectativa clara. Diz respeito aqui ao verso 25, parte B. Ele diz assim, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas o retorno à sensatez. Diferente de todas as técnicas humanas, que incentivam nós termos controle, incentivam nós muitas vezes sabermos manipular o ambiente em que nós estamos, que insistem que se você for um bom orador, você vai alcançar. Diferente disso, você aprende biblicamente que o resultado final nunca depende de você. Deus é bom, né? Porque se dependesse de nós, imagina quantos cabelos a gente não ia ter. Viram o pastor Fernando? Não depende de nós. A Bíblia diz que um planta, o outro rega, mas quem faz crescer
É Deus. Um crente de sucesso sabe que o resultado final não é dele. Mas isso não deixa ele ser preguiçoso. Ele se prepara para fazer o melhor. Ele se prepara para fazer o melhor na esperança. E a esperança aqui não é uma ideia, será que pode ou não? É a firme expectativa. É a convicção que Deus é poderoso para frutificar o processo. Nós pregamos com confiança porque Deus é poderoso para trazer pessoas ao arrependimento e salvação. Nós sabemos que Ele pode. Sabemos que Ele tem poder. Sabe como que eu sei disso? Você é aqui hoje. Se você está aqui hoje, é uma demonstração do poder de Deus na prática, trazendo você a aprender da verdade. E que tem o ponto alto da verdade, o evangelho da glória de Cristo que salva pecadores. Às vezes nós passamos por momentos difíceis e duvidamos de Deus. Você já deve ter passado por isso. Mas para Deus não existe dificuldade. Quem viu essa noite, ou melhor, quem escutou essa noite a tempestade que deu? Muitos não, né? Sono profundo, né? Coisa boa, aquele sono que renova mesmo. Mas olha para fora. Você é capaz de dizer que teve uma tempestade? Assim é Deus. Quando Ele age, ninguém impede. Paulo afirma que todo incrédulo, parte final aqui, todo incrédulo, o que ele é? Um prisioneiro espiritual de Satanás. Um prisioneiro espiritual do diabo. Essa é uma realidade. Quer as pessoas acreditem ou não. Quer você acredite ou não. Viva com isso em mente. Deus pode libertar qualquer pessoa. No entanto, um crente de sucesso é aquele que se capacita a proclamar a verdade. Em todas as esferas da vida. Familiar, trabalho, comunidade. Talvez a partir de hoje você vai mudar a perspectiva de viver. Porque muitas vezes a sua vida é a Bíblia que o incrédulo nunca vai ler. Muitas vezes a sua vida é um testemunho prático de quem Deus é. Leve isso a sério. Leve isso a sério. Existe uma realidade eterna. E essa realidade eterna é marcada pelas nossas escolhas do presente. Talvez hoje você tenha algumas pessoas em mente que não creem em Cristo. Talvez você seja alguma dessas pessoas. Talvez você esteja pensando que para alguns é impossível determinada pessoa se converter. Meu incentivo a você, se esse é o seu pensamento, é: viva uma vida para a glória de Deus, com o seu testemunho prático do que é ser um crente de sucesso. E lembre-se que não existe pessoa, circunstância, obstáculo que Deus não possa transpor. Não existe nada muito pequeno ou grande que Deus não possa agir. Agindo Ele, quem o impedirá? Isaías 43:13. Meu incentivo para todos nós é termos essa meta de nos parecermos mais com o obreiro aprovado que o apóstolo Paulo fala ao jovem Timóteo. Como ser um crente de sucesso? Procure a aprovação de Deus. Como ser um crente de sucesso? Não se desvie da verdade. Mesmo que a verdade não seja fácil. Terceiro lugar, como ser um crente de sucesso? Procure uma vida de santidade. Viver de forma que agrada a Deus. Leve a Deus em consideração em todas as circunstâncias. E por fim, como ser um crente de sucesso? Seja um testemunho prático, diário. Vamos orar? Pai, mais uma vez aprendemos da Tua palavra. Ela nos confronta, ela nos ensina, ela nos corrige. Ajuda-nos a termos prazer em Ti. Se revela a nós como o nosso bem mais precioso.
nos satisfaz com quem o Senhor é e nos ajuda a sermos crentes de sucesso. Pessoas que desejam te honrar, desejam caminhar na tua verdade, que querem cada vez mais progredir numa vida de separação a ti, nos trabalhos, em todas as circunstâncias, que nós possamos bendizer o teu nome e nos dá consciência disso para que nós possamos viver na prática. Ajuda-nos a ter o conhecimento, mas que esse conhecimento não seja apenas intelectual, que seja um conhecimento prático. Para a tua glória tudo isso, Pai, porque sem a tua ajuda nós não conseguiremos. Que o Senhor nos ajude por meio do teu Santo Espírito, nos dando convicção na verdade e força para caminhar nesse tempo. Em nome de Cristo que oramos. Amém.